Voltamos para mais uma aula. Estou conferindo se eu realmente estou gravando, porque eu gravei essa aula inteira. Eu não gravei, né? Eu dei essa aula inteira aqui sozinha e não estava gravando. Vamos lá, a gente está fazendo a continuação, então, é a segunda aula do nosso cursinho aqui, da nossa playlist que a gente está criando de conteúdos no YouTube. A gente vai hoje falar sobre o que é um cosmético sólido. Na aula anterior, no vídeo anterior, a gente viu o que é um cosmético natural, a diferença do cosmético tradicional para o natural, vegano, liberado e tudo mais. Então, se você não assistiu, volta nele. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e no final também desse vídeo a playlist para você assistir na ordem certa, se assim você preferir, que eu inclusive recomendo. Hoje a gente vai entender o que é um cosmético sólido. Então, a gente tem vários apelos da cosmetologia, a gente tem cosméticos naturais, veganos, e a gente tem os sólidos, né? O cosmético, como vocês já viram na aula anterior, ele é um cosmético, então a Anvisa não faz distinção. Porém, a gente tem várias apresentações de cosméticos, então os sólidos é uma delas. E os cosméticos sólidos é um cosmético que não tem água na composição. Então, ele utiliza muitos dos ingredientes que a gente já utiliza no shampoo, no condicionador tradicional, só que sem a água. E aí ele fica muito mais compacto, concentrado. Aqui, a gente tem um condicionador que eu trouxe para dar um exemplo, né, como referência, que se você pegar um condicionador da Scala, uma máscara de tratamento da Scala, você vai ver muitos desses ingredientes que tem aqui dentro, aqui nessa formulação. A diferença é que no da Scala tem água, porque é como se a gente estivesse diluindo, é exatamente isso, a gente está diluindo todos esses ingredientes na água. Como aqui não tem água, a gente usa ele em sua totalidade. Então, esses dois ingredientes aqui, ó, o álcool cetearílico com metosulfato de berretrimônio é um único ingrediente, que é o nosso famoso BTMS, que a gente usa, inclusive, aqui nas formulações do canal para fazer cremes finalizadores, máscaras de tratamento e tudo mais. A gente tem a glicerina, que é um humectante, a gente tem um óleo de coco, a gente tem um óleo hidrogenado de rícino, que na verdade é um tipo de éster, a gente tem o pantenol, a proteína do trigo, fragrância e o ácido berridroacético, que é um conservante. Se você quiser pegar esses mesmos ingredientes e fazer um condicionador cremoso, líquido, você consegue. É só você aquecer esses dois ingredientes aqui junto com o óleo de coco e o óleo de rícino hidrogenado, você vai aquecer a água junto com a glicerina em beckerzinhos diferentes, e depois juntar tudo misturando, e aí você tem um creme, e depois você finaliza colocando o pantenol, a proteína, o conservante, a fragrância. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, ensinando a fazer esse tipo de formulação. Então, a gente tem um produto totalmente concentrado e a gente tem um produto que não tem frasco. Então, o fato de você não ter frasco deixa ele mais compacto. E quando a gente coloca um produto diluído, eu peguei todos os ingredientes e diluí. Quando a gente faz dessa maneira, a gente está usando cerca de 20% de ingredientes funcionais e os outros 80% é de água. Quando a gente faz um shampoo, a gente usa tipo uns 25%, pode até chegar a uns 25%, 30%, dependendo da formulação, de ingredientes funcionais. E o restante é água. Então, olha só o tanto de... o produto que você está fazendo, que precisa de frasco, de embalagem, o processo é totalmente diferente, é um pouquinho mais trabalhoso, inclusive. Tem a questão da contaminação, porque quando tem água, torna um ambiente propício aos micro-organismos, como leveduras, bolores. Então, a gente tem vários probleminhas que a gente evita ao utilizar um cosmético sólido, né? Então, aqui o produto está em sua totalidade, 100% de ingredientes funcionais nele. E aí eu trouxe aqui o que é o Syndet, né? O Syndet, ele é muito para exemplificar, para explicar o método de manipulação que a gente utiliza hoje para fazer os nossos cosméticos. Por quê? O cosmético em barra sempre esteve presente na nossa vida, né? A gente sempre teve acesso aos sabonetes que a gente utiliza para tomar banho, por exemplo. E como os sabonetes eram feitos? A gente pegava uma gordura, um óleo, e ele é feito até hoje assim, muita gente faz, tem a saboaria artesanal e também. A gente pega uma gordura antigamente de origem animal, e misturava ali com o hidróxido de sódio para fazer uma reação. Essa gordura, que normalmente está cheia de ácidos graxos, ela transforma esse hidróxido de sódio, que é essa base alcalina, ela vai transformar esses ácidos graxos em sais de ácido graxo. Ou seja, a gente pegou uma gordura, um lipídio, e transformou ele em uma substância
aniônica, que tem carga elétrica negativa, alcalina, mas que faz a limpeza. Então, a gente transformou em um sabão. E aí fica sólido, a gente consegue utilizar ali no corpo para limpar. A grande questão é que a gente não tem controle de pH, porque ele tem carga elétrica, além da carga elétrica negativa, ele fica alcalino e a gente não consegue reduzir. Dependendo do método ali, você consegue reduzir a 8. Para a pele tá tudo bem, porque a pele consegue se estabilizar sozinha. Agora, para o cabelo, você passar um produto que faz o oposto do condicionador, a longo prazo isso não faz muito bem, porque qual o objetivo? A gente sempre condiciona o cabelo, né? Justamente para fechar a escama, para deixar ele mais ácido, para ter essa reflexão da luz, para criar uma camada de proteção. E o champonete, que muita gente faz, né, um método de saponificação para passar no cabelo, ele faz o oposto disso. E aí você usar uma vez ou outra não tem problema. Agora, se você usar isso de forma recorrente, causando esse atrito, essa fricção, de forma recorrente, esse dano mecânico que acaba fazendo diariamente de forma recorrente, a longo prazo você vai ver que não vai fazer tão bem assim para o seu cabelo. Porque, enfim, é o oposto do condicionador, é a mesma coisa que o lauril sulfato de sódio fazia e que criou tanto uma polêmica, uma resistência de nós consumidores, justamente por fazer mais ou menos isso, né? E aí, agora a gente tem o mundo foi acontecendo, a tecnologia foi avançando e agora a gente tem o termo synthetic, que é fazer o sabão de forma sintética. Ou seja, ao invés de fazer o processo artesanal natural, que antigamente era feito com óleo de origem animal, né? Hoje em dia até utilizam óleos vegetais bastante. Ai, gente, isso aqui tá me incomodando. Hoje em dia até trazem o óleo, a gente faz com óleos vegetais, né? Antigamente era gordura animal. Ao invés de fazer essa reação dessa forma que era feito, hoje em dia se utiliza ingredientes sintéticos, como um SCI, é um método sintético de fazer o sabão. Quando fala synthetic, é muito mais tá falando muito mais do processo de manipulação do que dos ingredientes em si, tá? Vamos deixar mais claro isso. É como se a gente estivesse fazendo de forma sintética o sabão, reproduzindo o sabão de forma sintética, mas que a gente pode usar ingredientes naturais tranquilamente, tá? Se referindo ao método, não às substâncias utilizadas, tá? A gente utiliza ingredientes como um SCI, por exemplo, que tem essa capacidade de higienizar, mas sem aumentar o pH do produto, porque um SCI, por exemplo, que é o ingrediente que a gente faz os nossos shampoos sólidos, ele tem um pH mais ácido. O SCI, ele é de origem natural, ele é derivado de um óleo de coco, por exemplo, isetionato de coco, né? Só que ele ele acaba sendo considerado um ingrediente sintético porque ele teve muitas reações em torno dele, né? Tem outros ingredientes também, como o SCS, enfim, tem vários ingredientes, mas que hoje é possível a gente fazer um sabonete, um shampoo, sem ser pelo método tradicional de saponificação. Um exemplo de sabonete muito tradicional que a gente utiliza, que usa esse método synthetic, é o Dove. É o único sabonete que, inclusive, eles brincam bastante com o pH, que ele tem um pH mais ácido do que os outros sabonetes tradicionais de mercado, que tem esse método de saponificação. Então, só para exemplificar essa parte. E aí, por que usar os cosméticos sólidos? Porque, por questões do meio ambiente, a gente acaba não usando tantos frascos, a gente tem uma facilidade ali na hora de embalar, né? Então, você pode usar papéis, papelão, enfim, papel celofane. Eles ocupam pouco espaço, então para quem tem essa pegada mais minimalista é uma opção interessante. A gente acaba tendo mais produto nele porque ele é um ingrediente funcional. Então como funciona? Você tem a barrinha do shampoo, você tem o seu cabelo molhado e você vai transferir deslizando o shampoo sólido no seu cabelo que já está molhado. Ao invés de você diluir o produto numa água antes, 20% de ingrediente numa água e fazer ele todo ali para colocar no frasco, você está diluindo no ato da lavagem. E aí esse produto acaba rendendo bem mais, né? Além da conservação, quando a gente tem um shampoo tradicional que a gente diluiu em água os ingredientes, o que a gente faz?
a gente tem problema de contaminação, porque a partir do momento que tem água, já torna um ambiente propício para os micro-organismos. Então, a gente coloca conservantes, né, para evitar essa contaminação. No caso dos sólidos, a gente usa conservantes sim, só que já não é uma preocupação tão grande quanto os tradicionais, líquidos e cremosos. Por que a gente coloca conservante já que não tem água no sólido? Porque o nosso cabelo é molhado, né? E ele acaba tendo contato com a água. Até se você armazena no banheiro, ele tem contato com a umidade. Então, a gente coloca por essa questão, não pelo produto em si ter água, sabe? E uma coisa interessante, quando a gente faz um condicionador, que é a mesma coisa, né? A gente pega 20% de ingredientes funcionais, coloca ali, dilui em água e faz ali o condicionador, coloca no frasco. Uma coisa que as minhas alunas estão fazendo muito é pegar condicionadores em barra e fazer em pequenas quantidades, tipo 10 gramas de condicionador, várias barrinhas, e vender dessa forma que o pessoal dilui em casa mesmo. Então é um processo artesanal, as pessoas gostam de participar desse processo, e também uma questão, evita os frascos, as embalagens. Então, para quem é adepto ao meio ambiente, ao minimalismo, está gostando muito dessa prática. Bom, eu acredito que tenha explicado bem o que é um cosmético sólido, o porquê utilizar esses cosméticos. Eles são muito interessantes, né? Até para você fazer um condicionador sólido, ele custa em torno de R$7 a R$8. Dependendo do óleo, você consegue reduzir abaixo de R$7. Normalmente, as minhas formulações eu passo 70 gramas de condicionador, então esse cálculo de R$7 em cima de 70 gramas, mas no mercado tradicional, quando você vê condicionador sólido sendo vendido, é vendido a 50 gramas, né, dele. Então, você consegue ter uma margem de lucro muito boa. E por que 50 gramas? Porque ele rende muito mais do que um shampoo. Então, você fica muito tempo usando o mesmo produto. O shampoo acaba indo um pouquinho mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo que você assista na playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a sequência de vídeos para essa série de conteúdos que eu estou fazendo, introdutórios à cosmética natural, aos cosméticos sólidos, caso você seja nova por aqui, e para você não ficar perdida no meio de tanto conteúdo por aí. E é isso, qualquer dúvida deixem nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.